Bom dia, hoje é quarta-feira, 5 de julho de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Liberdade com responsabilidade. Nosso texto se encontra na carta escrita aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Acredito que a liberdade é um presente enorme que Deus nos dá. Todos somos livres. Podemos entrar, sair onde quisermos. Certa ocasião estava num presídio estudando a Bíblia com algumas pessoas. E a coisa que eles mais reclamavam era a perda da liberdade. Ficavam ali presos em celas dias, meses e anos e não podiam sair. Não tinham mais a liberdade, porque cometeram crimes. Como cidadãos de bem, podemos ir, sair, entrar, viajar para onde quisermos, porque temos a liberdade. E tenho certeza que você não a trocaria por nada nesse mundo. Na vida espiritual não é diferente. Deus nos chama e nos dá a liberdade para escolhermos o que fazermos da nossa vida. Paulo aqui mais uma vez falando com os seus irmãos, com aqueles que ele levou a mensagem que pregou para eles, dizendo: cuidem com a liberdade de vocês. Não use a liberdade para dar ocasião à carne. Muitos cristãos às vezes gostam de correr riscos, se colocam em situações em que a tentação facilmente os derrubará. Temos consciência que lutamos não contra a carne, mas contra as potestades desse mundo, contra o anjo caído, que é muito mais poderoso do que nós. Se formos enfrentá-lo de igual para igual, jamais venceremos. Por isso precisamos ter cuidado, vigiando e orando para não cairmos em tentação. Precisamos olhar se uma situação vai nos colocar em risco de pecar, em risco de cair, precisamos fugir imediatamente. Não precisamos correr tal risco. É verdade que Deus está sempre pronto a nos valer, a nos tirar de uma situação embaraçosa, mas precisamos cuidar para não entrarmos nessa situação de própria vontade. Paulo está dizendo: não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Paulo não se cansava de admoestar, de falar, de pregar a mensagem aos seus irmãos. Quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, ele diz: pregue, Timóteo, em tempo e fora de tempo. Por isso estou aqui todos os dias trazendo essa meditação para você, porque entendo que a palavra de Deus precisa ser pregada em tempo e fora de tempo, aos quatro cantos dessa terra, como um alerta, um aviso que Jesus está chegando e que precisamos, mesmo continuando nesse mundo, precisamos cuidar para não perdermos a nossa salvação. Essa responsabilidade Deus nos dá como discípulos dele. Precisamos espalhar, como folhas de outono, a palavra do Senhor. Precisamos ensinar para que fiéis, homens, mulheres e crianças possam estar preparados para encontrar com o Senhor, sabendo usar a liberdade que Deus dá para fazermos escolhas corretas ao lado do Senhor. Certa ocasião, quando ainda era mais jovem, um amigo me disse que eu era escravo da igreja. Eu não ia para outro lugar se não fosse a igreja. Quando me chamava para algum lugar, para uma festa, eu sempre tinha um compromisso na igreja e não queria ir para as festas. E ele disse que eu era escravo. Mas esse meu amigo é que era verdadeiramente um escravo. Fumava, bebia e não conseguia se libertar daquele vício. Eu disse a ele: será que eu sou escravo ou você? Você não consegue se libertar desses vícios agora. Eu sou livre. Se eu não quiser mais seguir a Deus, eu posso desistir e ir para outro lado. E ele teve que concordar comigo que realmente eu era livre e ele era um escravo. Diante dessa liberdade que Deus nos dá, precisamos tomar sábias decisões
para não sermos escravos desse mundo, para não sermos escravos dos vícios e do príncipe do mal que governa esse mundo. Que Deus te abençoe. Use nesse dia a sua liberdade com responsabilidade, tomando decisões sábias ao lado do Senhor. Vamos orar. Te louvamos, ó Pai, por ter nos criado seres livres. Que o Senhor nos ajude a cada dia sermos mais sábios e assim tomarmos as decisões certas ao lado do Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, quero te agradecer pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.